Você já parou para pensar até que ponto estudar coisas diferentes atrapalha o nosso desempenho? Eu estava agora aqui refletindo sobre isso, estava organizando os meus estudos, os meus cadernos, enfim, e me perguntando sobre isso. E é uma dúvida que eu recebo muitas vezes lá no meu Instagram, quando eu posto que estou estudando coisas aleatórias diferentes, tipo Rússia, estou estudando o mundo grego, ou filosofia, ou política. E aí eu recebo muito a pergunta, né, o questionamento de, prof, até que ponto estudar coisas diferentes não vai estar roubando o meu tempo que eu poderia estar estudando, por exemplo, uma coisa relacionada ao meu trabalho, né? Ou, prof, como você consegue estudar tantas coisas diferentes e sem prejudicar o foco principal, que é, no caso do meu trabalho da fitoterapia? E agora eu tava organizando tudo isso e pensando sobre, até abrir esse vídeo bem simples assim, pra gente fazer um bate-papo sobre isso, porque olha só, pra mim, o estudo, ele se divide em dois momentos da vida, em duas características. Num primeiro momento, é aquele estudo voltado para o trabalho, realmente. É quando você precisa cumprir uma função, é quando você tem um trabalho novo, você trocou de profissão, por exemplo, né? Então, você precisa se dedicar àquele trabalho novo ou àquela profissão, àquela carreira que você escolheu. Esse, para mim, é um estudo que, independente de como a gente vive, independente do dinheiro que você tem, independente da condição de vida que você tem, para mim, todo mundo precisa colocar esse tipo de estudo em primeiro lugar, que é um estudo muito mais de instrumentalização, né? Ele é voltado para o trabalho. E aí a gente vai buscar, seja em livro, seja em curso, em vídeos, em séries, em filmes, em diversas formas de aprendizado, a gente vai buscar aprender mais sobre aquela nossa determinada profissão. Então, o estudo, para mim, em primeiro lugar, ele tem essa característica, uma característica de instrumentalizar. É um instrumento, uma forma que a gente tem de aprendizado para que isso se transforme na nossa profissão, e isso deixe a gente, um profissional um pouco melhor, mais garantido no mercado, e assim, sabendo exatamente com o que a gente está trabalhando, né? E aí, pensando sobre isso, eu reflito muito sobre como eu organizei a minha própria vida de estudos. Porque eu venho de uma faculdade de farmácia, de um mestrado de ciências da saúde, e aí, logo depois, nós abrimos a Planta Amor, comecei a trabalhar com a fitoterapia, e por um longo período, aí cerca de uns 5 anos, pelo menos, todo o meu foco foi para a fitoterapia, porque eu sabia que eu queria ser uma das melhores fitoterapeutas. Eu ainda quero ser, mas eu tinha esse objetivo. Então, eu fiquei muitas noites, virando noites, estudando sobre fitoterapia. Durante o dia, estudando sobre fitoterapia. Eu colocava um podcast, era um podcast da área da saúde. Eu assistia alguma coisa sempre focando nisso. Então, durante muitos anos da minha vida, o meu estudo ele teve esse caráter de instrumentalização, esse caráter formativo no sentido profissional. Só que chegou um determinado momento, isso mais ou menos aí, ano passado, que eu senti mais esse baque de olhar para minha profissão e ver que, ok, deu tudo certo, sou uma boa profissional, me garanto naquilo que eu me propus a fazer como trabalho. Isso estava ok, mas aí eu comecei a observar, a perceber outros aspectos da minha vida. E aí foi quando eu percebi que, poxa, eu não sei nada de cultura, não sei nem direito como caracteriza cultura, o que é isso, eu não sei nada de política, eu não sei nada da filosofia, não sei nada da vida de uma forma geral, sabe? Isso me deixou assim, poxa vida, que tipo de ser humano, que eu tô me formando? E aí, quando a gente começa a se questionar isso, eu entendi que, beleza, a minha profissão tá ok, aqui eu me garanto, mas no restante todo da minha vida, não. E aí eu comecei a encontrar essas falhas, eu mapeei todas essas falhas que eu vi que, opa, eu não sei nada disso. Eu fiquei meio assustada no começo, porque realmente, assim, não sei nada sobre nada, Tô trabalhando, tô vivendo, mas e aí? Além disso, o que tem pra mim,
E aí eu comecei a observar todos esses pontos e aí veio uma segunda hora de estudo, um segundo momento, que é um momento de formação da nossa própria personalidade, um momento de formação do nosso ser, né? Do ser humano de uma forma geral. E aí, olhando hoje, assim, para tudo isso, para esses anos que eu passei focando na fitoterapia e para os anos, para o tempo, né? Um ano e pouquinho que eu tô focando em outros estudos, eu acho que esse é o caminho, sabe? Talvez não seja o caminho para todo mundo, mas eu acho que isso é importante. Por quê? Nós não tivemos uma formação maravilhosa. Não sei você, mas falando por mim, eu não tive uma formação cultural boa, pelo contrário, eu não tive uma formação de literatura boa, sabe, essa formação assim, política, social? Não, eu nunca nem li sobre isso, nunca nem estudei sobre isso, eram assuntos que não se tratavam em casa, por exemplo, né? Essa coisa da leitura, assim, não era uma realidade para mim. E eu acho que essa é a realidade também de muita gente aqui, né? Provavelmente seja a sua também. E aí, olhando para tudo isso, o que eu vejo hoje? Muita gente, primeiro, não se garante na própria profissão, não tem essa loucura desse estudo instrumentalizador num primeiro momento, e aí não se garante enquanto profissional daquela área, independente da área que for, ou seja, não estuda e não usa o estudo como um instrumento de trabalho. E aí, se vê numa situação como a minha, que eu vi, né, que opa, estou me formando frágil, não entendendo nada sobre o mundo. E aí algumas pessoas olham para isso e dizem, vou começar a estudar filosofia, vou começar a estudar os gregos, vou estudar, sei lá, Platão e Aristóteles. Só que enquanto que a profissão não está garantida, sabe? Enquanto que o estudo para o trabalho também não está garantido. E aí começa a inverter e começa a entrar numa noia e a gente realmente entra nisso se a gente não tem muito cuidado, né? E aí daqui a pouco você tem uma pessoa que entende tudo de Platão, de Aristóteles, de sei lá quem, mas não consegue desenvolver um trabalho, não consegue ganhar dinheiro. Isso também é ruim, né? Por isso que eu gosto sempre de pensar. Num primeiro momento, se garante enquanto profissional, estuda tudo que você puder, assim, mergulha a fundo na questão profissional. Depois que você garantiu isso, a gente vai correr atrás de todas essas lacunas que aconteceram na nossa formação enquanto ser humano. A gente vai atrás de estudar teatro, vai atrás de estudar grego, vai atrás de estudar, sei lá, o que for que você queira estudar, né? Se não for nada disso, talvez outras coisas, enfim. Mas para mim, essa organização, ela funcionou, né? Tô correndo atrás do prejuízo hoje. É claro que se você já tem contato com tudo isso, com essa questão mais cultural, social, histórica, já na infância, na escola, ótimo, beleza, mas eu acredito que não é a realidade da maioria, né? E aí, depois que você garante a sua profissão, você abre um espaço na sua vida para estudar tudo isso. Porque também tem outro detalhe. Olha só, vamos supor que agora você quer estudar tudo, tanto sobre a sua profissão, quanto sobre as lacunas aí da sua vida. Vai chegar um momento em que você vai se sobrecarregar. E esse excesso de informação aleatória também vai, de certa forma, te prejudicar. Porque você vai ficar muito perdida no que estudar, como estudar, né? Especialmente se você é aquela pessoa que talvez nunca parou para estudar muito na vida, né? Eu sempre gostei muito de estudar, então para mim é uma facilidade. Pode ser que para você nem saiba exatamente como organizar a tua rotina para isso. E aí de uma hora para outra você quer estudar tudo. Nesses casos, aí sim, voltando lá na pergunta do começo, eu acho que sim, que atrapalha o nosso desempenho. Por isso que eu gosto sempre de pensar. Existem dois momentos. Existe o momento do estudo que vai me deixar uma profissional melhor, um estudo instrumentalizador, e num segundo momento, um estudo de formação do meu caráter, da minha personalidade, de quem eu sou enquanto ser humano. E aí assim a gente consegue ter uma clareza maior sobre tudo. E aí é claro, né, gente, eu não deixei de estudar fitoterapia, mas agora que eu me garanto enquanto uma profissional fitoterapeuta, eu abro um espaço mental, eu abro um espaço na minha agenda, no meu dia a dia, para agora sim me aventurar em estudar outras coisas.
ok? Enfim, foi só uma reflexão que eu fiz aqui junto com vocês hoje. Quis falar sobre isso, me conta se o que eu falei fez sentido pra você. Se você concorda, se não concorda também, comenta aqui embaixo pra gente continuar esses papos, ok? Um beijo e eu vejo você então no nosso próximo vídeo. Até!